Simão Pedro, o impulsivo pescador, foi chamado por Jesus em momentos surpreendentes. Com seu irmão André, Pedro foi um dos primeiros a seguir os ensinamentos do Mestre. Ele presenciou a pesca milagrosa e afirmou sua fé com fervor inabalável. Pedro andou sobre as águas, mostrando sua confiança nas palavras de Jesus. Apesar de negar Jesus durante sua prisão, Pedro se arrependeu e se reinventou. Ele se tornou um dos líderes da igreja primitiva, guiando os fiéis com coragem. Sua fé o levou à cidade de Roma, onde enfrentou o martírio com bravura. Pedro é lembrado como uma figura icônica do cristianismo, sempre fiel a Jesus. André, o irmão de Pedro, era um pescador que vivia perto do Mar da Galileia. Ele foi chamado por Jesus para se tornar um de seus discípulos mais próximos. André era conhecido por sua humildade e disposição em servir aos outros. Ele tinha um papel crucial em trazer pessoas para perto de Jesus. Certa vez, apresentou um jovem com 5 pães e 2 peixes a Jesus. Jesus então multiplicou os pães e peixes para alimentar uma multidão faminta. André, com sua fé, foi um exemplo de como crer pode mover montanhas. Sua presença e dedicação tornaram-no querido entre os apóstolos de Jesus. Tiago Maior, conhecido como filho de Zebedeu, era um simples pescador na Galileia. Juntamente com seu irmão João, Tiago foi chamado por Jesus para segui-lo em sua missão. Tiago se destacou pelo zelo e determinação em propagar a palavra de Cristo entre os povos. Ele presenciou milagres, como a cura do cego e a multiplicação dos pães e peixes por Jesus. Além disso, Tiago esteve presente na transfiguração, testemunhando a glória de Cristo. Sua fé inabalável o impulsionou a estar ao lado de Jesus mesmo em momentos de grande tribulação. Tiago enfrentou diversas dificuldades, mas nunca hesitou em promover os ensinamentos do Mestre. Finalmente, Tiago foi martirizado por sua fé, sendo um exemplo de dedicação aos ensinamentos de Cristo. João, irmão de Tiago, foi um dos apóstolos mais queridos de Jesus na caminhada terrena. Ele se destacou por sua sensibilidade e compreensão profunda dos ensinamentos de Cristo. Presenciou grandes momentos, como a última ceia, se sentindo abençoado pela proximidade do Mestre. Na crucificação, ele estava lá, testemunhando a dor e o amor entre Jesus e Maria, sua mãe. Jesus confiou a João o cuidado de Maria, simbolizando a confiança entre eles, um amor profundo. Após a ressurreição, João continuou a espalhar a mensagem de Cristo, guiando outros na fé. Suas epístolas refletem a comunhão com Deus e o amor entre irmãos na fé, um legado eterno. João é lembrado como o discípulo amado, um exemplo de amor e devoção a Jesus e à humanidade. Filipe foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus, atraído por sua mensagem poderosa. Ele era curioso e queria compreender os profundos ensinamentos do Mestre da Galileia. A honestidade de Filipe o destacou entre os discípulos, sempre em busca da verdade. Filipe desejava entender a mensagem de amor e salvação que Jesus pregava todos os dias. Ele exerceu um papel importante ao trazer gregos em busca de Jesus, mostrando seu amor. Sua dedicação em espalhar a palavra o tornaram um elo entre culturas e povos diversos. Filipe foi um exemplo de busca pela verdade e pela sincera vontade de seguir Jesus. A história de Filipe permanece como uma inspiração para todos que desejam conhecer a verdade. Bartolomeu, conhecido como Natanael, era um homem sincero e verdadeiro, sem hipocrisia. Quando Filipe o chamou para conhecer Jesus, Bartolomeu duvidou de Nazaré e questionou Filipe. Apesar da dúvida, Bartolomeu decidiu conhecer Jesus e seguir Filipe até o encontro com o Mestre. Ao encontrar Jesus, Bartolomeu foi surpreendido ao ser chamado de verdadeiro israelita pelo Mestre. Jesus revelou a Bartolomeu que o viu debaixo da figueira antes mesmo de Filipe chegar a ele. Impressionado com a visão de Jesus, Bartolomeu reconheceu a divindade do Mestre com clareza. Ele proclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, com um coração sincero. Sua sinceridade o tornou um dos escolhidos, testemunhando os milagres e ensinamentos de Jesus. Tomé, também conhecido como Dídimo, era um dos 12 apóstolos de Jesus, escolhido por Deus. Ele ficou famoso por sua incredulidade sobre a ressurreição, buscando provas para sua fé. Tomé afirmando que só acreditaria vendo as marcas dos cravos nas mãos de Jesus e seu lado. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu novamente aos discípulos e desafiou Tomé. Jesus convidou Tomé a tocar suas mãos e lado, respondendo sua dúvida diretamente. Diante de tal evidência, Tomé declarou: meu Senhor e meu Deus, reconhecendo a verdade. Transformado pela experiência, Tomé se tornou um fervoroso crente na ressurreição de Cristo. Sua história nos ensina sobre a importância da fé, mesmo em meio às dúvidas e incertezas. Mateus, também chamado de Levi, era um coletor de impostos em Israel na época romana. Os judeus o viam com desconfiança por colaborar com o opressor, considerado um pecador.
Jesus enxergou além das aparências e fez o surpreendente chamado a Mateus de segui-lo. Surpreendentemente, Mateus atendeu ao chamado e se tornou um dos discípulos mais fiéis de Jesus. Em sua casa, Mateus organizou um banquete para apresentar Jesus aos seus colegas de profissão. Ele desejava compartilhar a mensagem de salvação, inclusive com os marginalizados e pecadores. Através de sua experiência, Mateus nos ensina sobre o poder transformador do amor de Cristo. A história de Mateus nos lembra que Jesus pode mudar vidas e resgatar os perdidos sempre. Tiago Menor, parente de Jesus, foi um dos 12 apóstolos e líder da comunidade em Jerusalém. Ele era conhecido por sua sabedoria e discernimento, sendo respeitado entre os cristãos primitivos. Tiago Menor dedicou sua vida ao serviço de Deus e à edificação da Igreja de Cristo. Sua integridade e amor ao próximo o tornaram uma figura central na liderança cristã. Tiago escreveu a Epístola de Tiago, enfatizando a importância da fé e das boas obras. Em sua carta, ele abordou a paciência nas tribulações e o cuidado com os necessitados. Suas palavras vivem em nós, desafiando-nos a agir com amor e compaixão em nossa fé. Tiago Menor nos inspira a viver uma fé autêntica, refletindo os ensinamentos de Jesus Cristo. Judas Tadeu, conhecido como apóstolo, era filho de Tiago e amigo próximo de Jesus Cristo. Para distingui-lo de Judas Iscariotes, ele é chamado de Tadeu entre os 12 apóstolos. A devoção de Judas Tadeu a Jesus é admirável, mesmo em tempos de perseguição intensa. Ele enfrentou adversidades, mas sua fé e amor ao próximo nunca vacilaram ou diminuíram. Judas Tadeu é o autor da Epístola de Judas, escrita para fortalecer os cristãos da época. Nela, ele encoraja a comunidade cristã a permanecer firme na fé em tempos difíceis. Judas Tadeu combateu heresias que ameaçavam a integridade da igreja primitiva com coragem. Sua mensagem de perseverança continua a inspirar cristãos até os dias de hoje, legado vivo. Simão, conhecido como Zelote, era um discípulo que se opôs à dominação romana. Ele se distinguia de Simão Pedro, outro apóstolo, com uma missão distinta entre os 12. As Escrituras listam Simão na companhia dos 12 apóstolos em Lucas 615 e Atos 113. Após a ascensão de Jesus, relatos indicam que Simão pregou o evangelho em várias regiões. Parte de sua pregação se destinou ao Egito, onde a mensagem de Jesus encontrou muitos seguidores. Ele também é dito ter levado o evangelho à Pérsia, onde seu testemunho impactou muitos. Embora sua vida após Jesus seja pouco documentada, a tradição fala de seu martírio. Simão Zelote foi martirizado ao lado de Judas Tadeu, selando o testemunho de sua fé. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus para seguir seu ministério. Seu nome aparece nas listas dos apóstolos, sendo sempre mencionado como o traidor do grupo. Iscariotes pode significar homem de Queriote, uma cidade na Judéia, local de seu nascimento. Ele era o tesoureiro dos apóstolos, responsável por guardar o dinheiro do ministério de Jesus. Apesar de sua posição, o caráter de Judas revelou-se em momentos de traição e ganância. Ele ficou conhecido por ter traído Jesus por 30 moedas de prata, motivado por avareza. A traição de Judas culminou na prisão de Jesus, colocando em dúvida sua lealdade e fé. Após a traição, Judas se arrependeu e, em desespero, acabou por tirar sua própria vida. Jerusalém, uma cidade repleta de história, foi palco dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Os 12 apóstolos, escolhidos por Jesus, dedicaram suas vidas a espalhar o amor e a fé. Pedro, o líder dos apóstolos, foi conhecido por sua fé inabalável e coragem na pregação. João, o discípulo amado, testemunhou alguns dos momentos mais significativos da vida de Jesus. Tiago, irmão de João, também foi um apóstolo importante, dedicado à liderança da igreja primitiva. Os apóstolos enfrentaram muitos desafios e perseguições, mas nunca perderam a esperança. Gostou de conhecer mais sobre os 12 apóstolos? Então deixe seu like e compartilhe este vídeo. Fiquem ligados para mais vídeos incríveis sobre a Bíblia. A fé move montanhas. Até a próxima.